Amém, amada igreja. Culto abençoado na presença do nosso Deus. Nós vamos para a nossa palavra da noite, em nome do Senhor Jesus. Eu sempre falo que o momento da palavra é o momento que nós recebemos de Deus. Amém? Todo culto a gente entrega para Deus, mas o momento da palavra é o momento que Deus nos agracia. Amém, queridos? Então, que os nossos olhos, ouvidos e corações estejam atentos ao que diz a palavra, as escrituras do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Leremos do versículo 5 ao 13. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Diz a palavra do Senhor: e quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Fechei os seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer e te glorificar por causa da tua presença, por causa da tua verdade, por causa da tua palavra, Senhor. Nos instrua nesta noite conforme a vontade do teu coração. Abra, Senhor Jesus, os nossos ouvidos espirituais. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e renova-nos, meu Pai, da forma que o Senhor tem nos instruído na tua palavra, meu Pai. Faça renovada, Senhor, cada mente na tua presença, para que todos, Senhor Jesus, possam receber instrução do céu e multiplicar, meu Pai, os frutos ao qual o Senhor produz através daquilo que nós temos recebido do teu Espírito Santo. Nós te glorificamos nesta hora, engrandecemos ao Senhor, e eu peço ao Senhor, Espírito Santo de Deus, conduza essa palavra, conduza, Senhor, o firmamento dela sobre cada vida e tenha liberdade no meio de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Pode ficar à vontade no seu lugar, em nome de Jesus. Louvado seja teu nome. Aleluia. Há um tempo atrás, Deus ministrou muito meu coração através dessa palavra. E em um determinado estudo eu cheguei a introduzir um pouco daquilo que eu vou ministrar nessa noite. Algo que Deus revelou grandemente ao meu coração através desse texto, um texto muito precioso de Deus. Algo que o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, ele instruiu aos discípulos, mas também nos instrui.
de igual maneira, amém, queridos? E Deus falou grandiosamente comigo sobre aquilo que Deus deixou inserido dentro desse texto, aquilo que estava ali talvez em secreto, quando a gente olha de uma maneira rápida e não consegue compreender os comandos de Deus, mas a graça do Senhor, ela está sobre nós para que a gente vá encontrando o caminho daquilo que o Senhor quer falar conosco, e dessa maneira a gente seja abençoado em nome do Senhor Jesus. E hoje, através dessa palavra, o Senhor me deu um tema. Pode apagar para nós, por favor? E o nosso tema de hoje é 7 chaves do Pai Nosso. Você pode ler comigo? 7 chaves do Pai Nosso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eita, que é forte. Deus tem 7 chaves para nos entregar hoje, através do Pai Nosso. Como nós sabemos, o Senhor Jesus, ele instruiu os discípulos de perto a compreenderem a vontade do Pai. Isso é precioso. Porque se tem algo que Jesus fazia, mesmo sendo Deus, mas estando em figura humana, como filho, ele se submeteu até a morte, e a morte de cruz. Ele olhava para o céu e falava com o Pai, nos ensinando a ser filho. E nós sabemos que amanhã é dia dos pais. Aleluia, cadê os pais? Glória a Deus. Eita, tem muitos pais na igreja, amém, queridos? Amanhã é dia dos pais, é um dia que a gente separa, né, para honrar os pais de uma maneira mais especial, na verdade, para estar ali junto, para celebrar, para se alegrar. Isso é bom, isso é precioso. Mas quando a gente olha para Jesus, o ensinamento que o nosso Senhor nos dá é que a gente olhe para Deus com esse olhar. Então veja aqui, queridos, que o Senhor Jesus nos ensina a olhar para Deus com esse olhar. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e de fato, se a gente for colocar, né, as características de Deus, a gente passa dia e noite engrandecendo o nome dele, porque ele é tudo, né? Deus é soberano, Deus é maravilhoso, Deus é um Deus fiel, Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de cura, um Deus de milagre. Sim, ele é amigo, ele é intercessor, ele é poderoso, ele é o nosso Salvador, ele é soberano. Mas algo que o Senhor, ele quer nos lembrar. Diga aí, Deus é Pai. Deus é Pai. Olha que coisa preciosa. Deus é muito para nós, ele é tudo para nós. Só que Deus está querendo nos lembrar que ele também é o nosso Pai. Sabe, queridos, hoje a gente vê as lutas contra as famílias na sociedade, são tantas. E uma das formas que o inimigo tem tentado se levantar é tirar de fato as características de uma mãe segundo a palavra, de um pai segundo a palavra. Só que a gente vê aqui nas escrituras que até para aquilo que nós recebemos de Deus, uma missão de sermos pais, o Senhor nos ensina a ser. Você já se atentou que Deus te ensina a ser mãe, que Ele te ensina a ser pai dentro da palavra de Deus? Aleluia. E o maior exemplo que nós temos é o nosso Deus soberano. Sim, porque Ele é um Pai perfeito. Aleluia. Nele não há, querido, sombra de falha, não, de interrupção alguma, não, de caráter falho nenhum. Deus é perfeito, Ele é Pai. Só que essa é uma identidade que nós, como filhos, precisamos encontrar. Nós precisamos encontrar o nosso relacionamento com o Senhor, sendo filhos e tendo Ele como nosso Pai. Ai, que precioso é. Embora Ele é tudo para nós, mas é tão maravilhoso quando a gente olha para Deus e a gente entende que Ele também é Pai. E que como Pai, sim, algumas vezes Ele vai fazer conforme a gente quer, mas na maioria Ele não vai. E glória a Deus, porque Ele é Pai. Pai não é assim? Quando o filho pede algo, às vezes Ele dá. Mas tem hora que Ele pede algo que Ele fala, de jeito nenhum. Ainda não.
Você vai ter, mas lá na frente, quando você estiver pronto, quando você souber administrar aquilo que eu vou te dar. E Deus é assim, queridos. Às vezes, em um determinado momento da nossa vida, a gente não entende. A gente quer porque quer. A gente faz igual criança. A gente bate o pé e faz birra. E diz, Senhor, eu quero. Meu Deus, eu quero amanhã. Senhor, o Senhor sabe o quanto eu tenho chorado por isso. E Deus diz, segura porque ainda não é chegado a hora. Segura porque ainda não é chegado o tempo. Porque Deus também nos vê com o olhar de Pai. Que coisa maravilhosa. Nós estamos sendo agraciados. Você que é mãe, você que é pai, você que é servo de Deus, você que é filho de Deus. Independente se você já é pai, mãe ou não. Mas sabe, queridos, Deus, Ele quer se revelar para nós dessa maneira. O nome disso chama-se relacionamento. Aleluia. Jesus estava ensinando aos seus discípulos. Jesus, Ele estava mostrando para os seus discípulos o caminho. Em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, diz a palavra do Senhor que o Pai Nosso, Ele foi resposta de Cristo para os seus discípulos. Quando os seus discípulos perguntaram a Ele, Senhor, ensina-nos a orar. Qual foi a pergunta, igreja? Diga aí, ensina-nos a orar. E aí Jesus, Ele lista. Ele coloca uma lista sequente, não de uma forma qualquer, mas conforme determinado pelo Pai. Aleluia. Ele lista ali esse texto, essa resposta que casa assim com esse texto que nós estamos trabalhando nele. A resposta de Jesus para aqueles que estavam pedindo ajuda para saber orar. Porque diz a palavra de Deus que sem o Espírito Santo nós não sabemos nem sequer orar. Até para orar da maneira que agrada a Deus. Até para orar, queridos, para ultrapassar uma barreira espiritual. Você sabia que nós estamos aqui, mas acima de nós, queridos, existem seres, né? Existem anjos, existem demônios que lutam, que guerreiam. Às vezes a bênção de Deus, o Senhor, Ele quer liberar, mas tem algo na atmosfera espiritual que está sendo retido, que está sendo seguro, não por causa da vontade de Deus, mas porque nós temos que estar pronto para acessar. Aleluia. Diga aí, eu preciso acessar as bênçãos de Deus. Deus, Ele te chamou por cabeça e não por cauda. Deus te chamou para te dar uma vida de bênção, de paz e de regozijo. Mas nós precisamos ouvir mais de Deus. Eu ministrei isso há poucos dias atrás. Ouvir a voz de Deus. Deus tem falado conosco. Eu sempre falo isso. Ai, se todos ouvissem e fizessem conforme Deus está instruído. Porque Deus diz, eu sei bem os planos que eu tenho para você. Planos de bênção. São planos de paz. E diz também a palavra do Senhor que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem sequer passou pelo entendimento de alguém o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia! Nós não temos dimensão daquilo que Deus tem para nós, mas o que Deus tem para mim e para você é grande. E aqui os discípulos perguntam para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Porque quando a pastora fala que nós temos uma barreira na atmosfera espiritual que nós temos que romper. Diga aí, eu preciso romper. Me dá, Senhor, estrutura para romper. Como que nós fazemos, pastora, para romper essa barreira espiritual? Para que a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus, a nossa voz chegue no trono do céu. Aleluia! Nós precisamos orar direito. A palavra do Senhor diz: você não recebe porque você não sabe pedir direito. Porque
Porque para pedirmos, nós precisamos nos submeter àquilo que Deus tem nos ensinado. E aqui nessa oração do Pai Nosso, o Senhor me revelou 7 verdades de Deus para nos ensinar, queridos, a orar o Pai Nosso, mas não só a orar ele decorado, mas a orar, a fazer uma oração que rompe as barreiras espirituais. A fazer uma oração que chega até Deus. A fazer uma oração, queridos, que não é tampada pela barreira espiritual. Deus ouve a nossa voz e Ele se inclina para nos ouvir. Mas nós precisamos agradar a Deus, até nas nossas petições, até nas nossas orações. Aleluia. E 7, por quê? Porque a palavra de Deus diz que o número 7 é o número da perfeição, da Bíblia. A Bíblia nos ensina que esse número, essa contagem foi determinada por Deus na Bíblia. E através disso nós somos abençoados. E eu me lembro que quando o Senhor me mostrou essas 7 chaves nesse texto, eu fiquei tão impactada com aquilo que Deus faz, queridos. Porque quando Deus instruiu a oração do Pai Nosso, a gente olha o texto e vê que anterior a isso, o Senhor, Ele tira aquilo que não agrada a Ele. Então veja que muitas vezes a gente ora o Pai Nosso, repetindo: Pai Nosso que estás no céu, santificado. E é lindo, não é verdade? É uma oração, é perfeita. Ela é uma oração perfeita. Só que quando a gente decora ela, a gente não dá vida para ela. Só que aí a gente está infringindo algo que o próprio Senhor nos ensinou versículos antes desse, aonde o próprio Senhor diz: não faça como aqueles que não se converteram ainda de verdade. Não faça repetições vãs. Quando você for orar, se incline em espírito e em verdade. Quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a porta, vai você falar com Deus. E sabe o que é isso, igreja? É Deus te chamando para o relacionamento. É Deus dizendo que Ele tem algo para você. É Deus dizendo que o relacionamento genuíno com Ele não é feito de superstições. Deus não gosta disso, Ele abomina. Mas aí vem o Senhor e diz para nós: não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo que vocês peçam. Então, quando você for orar, ore de fato, sentindo a sua oração. E aqui o Senhor, Ele lista as 7 chaves dentro desse texto. A primeira chave que o Senhor nos ensina está ainda lá no versículo 9, aonde inicia-se a oração dizendo: portanto, orem vocês assim: Pai nosso que estás no céu. Repita comigo: Pai nosso que estás no céu. A primeira coisa que Jesus nos ensina é reconhecer Deus como Pai. Diga aleluia. Aleluia. Jesus nos ensina a reconhecer o nosso Deus como Deus, mas como Pai. Sim, Deus, Ele quer ter um relacionamento com você de pai para filho. Olha que coisa preciosa. A gente sabe o valor de ter um pai, não é verdade? E aqueles que por algum motivo não tiveram, sabem o peso da falta dele. Como é importante, queridos, a estrutura de um pai na vida de uma pessoa. A estrutura de um pai na vida de um homem e na vida de uma mulher. Então Deus, a primeira coisa que Deus quer fazer é nos fazer olhar para Ele e reconhecer que Ele é Pai. Olhar para Ele e esquecer. Talvez você olhe para a sua vida, talvez você lembre do seu histórico como seu pai, e talvez as suas memórias estejam com rupturas com relação à paternidade. Isso é muito sério. Veja a importância do pai. Deus se faz o nosso pai, porque Ele sabe a importância que nós temos.
Eu, mulher, você, homem, nós temos necessidade de sermos cuidados por um pai. E aí ele nos ensina, sabe, talvez você passou por alguma desilusão naquilo que você queria, naquilo que você ansiava, na figura paterna. Mas Deus está falando, eu faço nova todas as coisas. Deus, Ele conserta todas as coisas. Ele arruma todas as coisas. E Ele nos convida, se você teve a paternidade na sua vida tão presente, glória a Deus por isso. Você foi presenteado. Mas se caso você não teve, louve o nome do Senhor, porque você não é órfão. Ei, quem teve, quem não teve, quem tem, quem não tem, tem um Pai perfeito, soberano, que está no céu. E Ele tem cuidado de você. Então Jesus ensina, quando você for orar, não começa pedindo nada, não. Não começa nem agradecendo nada. Comece reconhecendo que Ele é o seu Pai. Porque muitas vezes até a nossa oração ela é engessada. Senhor, muito obrigado. Senhor, eu agradeço. Senhor, me dá. Amém. E aqui o Senhor está nos ensinando a orar. A se relacionar com Deus. Porque nós que somos crentes, nós temos uma arma chamada palavra, chamada oração. Mas nós precisamos orar conforme Deus escuta. Isso nos ensina que Deus não escuta qualquer coisa. Não. Deus escuta, queridos, um coração contrito, um coração quebrantado. Aleluia. A primeira chave, reconhecer Deus como Pai. Reconheça que Ele é o seu Pai. Aleluia. Não se ache órfão. Não ache que a paternidade foi falida na sua vida. Porque Deus é fiel. Olhe para o Senhor. Quando você for orar, olhe para Ele como um Pai perfeito. Olhe para Ele com esse amor. Diz para Ele, Senhor, eu renovo a minha mente na Tua presença. E eu olho para o Senhor como meu Pai. Eu abro o meu coração para te dar esse acesso. Eu abro o meu coração para te dar esse lugar, Senhor. Porque eu te quero sim como meu Deus, como meu abençoador. Mas eu quero te conhecer como Pai. Um Pai perfeito, um Pai que não erra, um Pai que não falha. Um Pai que mesmo quando nós erramos, Ele está de braços abertos a nos ajudar, a nos socorrer. Um Pai que até as consequências que Ele não tira é para que nós aprendamos a viver da maneira que o agrada. Nós precisamos, a primeira coisa, reconhecer Deus como Pai. A segunda chave, nós precisamos reverenciar a Deus. Ainda no versículo 9, na parte B diz: santificado seja o teu nome. Nós precisamos honrar ao Senhor com as nossas orações, mas com a nossa vida. Nós precisamos glorificar a Deus com as nossas orações. Se primeiro você reconhece que Ele é o seu Pai, depois você começa a glorificar o nome do Senhor. Depois você começa a honrar Ele com as palavras que saem da sua boca, mas também com aquilo que sai da sua vida. Você sabia que nós, quando a gente diz santificado seja o teu nome, Senhor, nós estamos reverenciando quem é Deus. E muitas vezes a gente está orando ali, talvez essa palavra não vai sair, santificado seja o teu nome. Mas qual é a forma da gente apresentar isso na nossa oração? Senhor, eu honro a tua vida. Senhor, eu glorifico ao Senhor por te ter na minha vida. O Senhor é soberano.
meu Deus, eu reconheço a tua gloriosa majestade. Eu reconheço que só o Senhor é santo. Aleluia. E aí a gente vai reverenciando a Deus. Aí a gente vai, queridos, engrandecendo o Senhor e se humilhando, sim? Porque à medida que você engrandece a Deus, você está se diminuindo. À medida que você se diminui, você consegue olhar para o Senhor e enaltecer e engrandecer o nome dele. Então veja que a primeira chave dentro da nossa oração ao Senhor é reconhecer o Deus da nossa vida como Pai. Depois é reverenciar a Deus com a nossa oração, mas também com a nossa vida. A sua vida, aquilo que você vive, aquilo que você pratica, aquilo que você escolhe, santifica o nome de Deus na sua vida. A sua vida serve como altar de santificação para o nome de Deus. Glória a Deus. Aleluia. É por isso que a palavra do Senhor diz que aquilo que é santo não pode se misturar com o que é profano. Uma vida para agradar a Deus, ou é santificado ou é profana. Não tem como sair duas águas de uma torneira só. É verdade, Senhor. Aleluia. Reverenciar a Deus. Quando você vai orar, lembre-se de reverenciar o Senhor. Não se esqueça que Ele é digno. A terceira chave: escolher a vontade de Deus ao invés da sua. Está lá no versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Aleluia. Nós ainda não fomos, mas a gente pode atrair o reino de Deus para a nossa vida, através da oração, através da submissão, através da escolha da nossa vida. Glória a Deus. Venha o teu reino sobre a minha vida. Senhor, faz morada na minha vida. Senhor, aplica o poder do teu reinado sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre a minha casa, sobre a criação dos meus filhos. Desça sobre mim, sobre tudo que me pertence, o reino de Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus orou. A palavra do Senhor diz que quando Jesus, ele estava ali naquele momento de aflição, ele orou e disse: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas se não, que seja feito a tua vontade e não a minha. Aleluia. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Mas viver a vontade de Deus é escolha. Aleluia. Deus não nos amarra para viver a vontade dele. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer servir a Deus, você vai servir assim, ó. Faz assim com a sua mão. Glória a Deus. Faz assim com os seus pés. Livre! Porque Deus não vai te amarrar e dizer: você tem que ficar, você tem que fazer. Eita glória. É verdade, Senhor. Quem faz isso não é o nosso Deus. Quem coloca correntes não é Deus. Nós, como filhos de Deus, queridos, temos que escolher. Escolher. E escolher a vontade de Deus ao invés da nossa. Muitas vezes quando a gente está orando, a gente fala com o Senhor algo, e aí muitas vezes aquilo não é a vontade de Deus. Só que aí às vezes a pessoa que está orando, ela quer determinar para Deus: Senhor, se é o Senhor mesmo na minha vida, eu quero é assim. Mas aquilo é a nossa vontade ou é a vontade de Deus? Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos prontos para ouvir de Deus não? Eita glória. Aleluia. Eita Deus. Quem gosta de ouvir não? Ninguém
gosta, né? É verdade. Quem gosta de ouvir não aqui na igreja? Ninguém gosta, queridos. Ninguém gosta, a gente só gosta de ouvir sim. Sim, não é verdade? Porque o não para, chacoalha, desperta. Aí muitas vezes o coração fica ali. Ah não, meu Deus, por quê? Escolher a vontade de Deus ao invés da sua vontade. É saber que, embora você tenha planos maravilhosos, mas Deus sabe se realmente eles são bons ou não. É verdade. Deus sabe no que aquilo vai dar lá na frente. Deus sabe antecipadamente. Tem hora que a gente faz um trajeto, escreve, anota, desenha. E diz: Senhor, está aqui. É desse jeito que eu quero. Mas será que nós estamos prontos para orar, pedindo para Deus e ouvir de Deus? Não. Não vai ter. Não. Não nesse tempo. Não. Não dessa forma. Isso é maturidade, igreja. Escolher a vontade de Deus ao invés da sua é confiança no Senhor. É você acreditar que Deus, Ele olha e zela pela sua vida. E que se Ele falar não, Ele sabe o que é melhor para você. Aleluia. E aí não adianta a gente supitar. Igual menino birrento. É verdade, Senhor. Tem gente que leva pro lado pessoal com Deus. Deus fala e... Pois agora... E Deus dá corda. Até voltar. Porque todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Ele é poderoso. Mas nós temos que olhar para Ele com esse olhar. Veja o que Deus nos mostrou. Ele dá a lista para nós. Só que a primeira coisa, dentro de toda essa lista, do que nós devemos fazer na nossa oração e na nossa vida com Deus, Ele poderia colocar a última chave lá no início. Porque ela é linda. Ela engrandece a Deus de uma forma extraordinária, reconhecendo a soberania de Deus. Mas veja que a primeira coisa que Deus escolheu colocar aqui foi: reconheça Deus como o seu Pai. Aleluia. Reconheça que Deus é o seu Pai. E como Pai, como alguém responsável pela sua vida, Ele não vai agir com você de qualquer maneira. Tem hora que vai ser sim, tem hora que vai ser não. Tem hora que você não vai entender, mas Deus também não vai te explicar. Porque Ele é a sua autoridade. Quem manda é o Pai, não é o Filho. Quem dita ordens é o Senhor. Veja que Deus lá no início Ele nos prepara. Nós estamos preparados para isso. Nós estamos preparados. Ele diz: olhe para Deus como seu Pai. Quando você for orar para o Senhor, olhe para Deus como seu Pai. Glória a Deus, aleluia. E aí, se prepare para tudo que você vai ter que fazer a partir daí. Eita glória. Se prepare para entender, para colocar nas suas orações e também na sua vida nas mãos do Senhor. Louvado seja E fazer Deus. como Jesus fez. Senhor, Pai, Jesus no Getsemane, suando gotas de dor, mas o Senhor ali diz: Pai, Senhor, o Senhor sabe da minha aflição, o Senhor sabe do desejo do meu coração, o Senhor sabe que a minha vontade é sumir desse cenário, mas Senhor, eu sei que a tua vontade ela é perfeita. Eu sei que vai ter coisas que eu vou estar no meio do propósito que eu não vou entender e não vou enxergar,
mas lá na frente eu vou saber. Senhor, se possível, faça conforme eu estou pedindo. Senhor, se possível, realiza esse desejo do meu coração. Senhor, se possível, meu Pai, ouça a minha voz, incline os teus ouvidos. Glória a Deus. Mas, Senhor, faça isso só se essa for a tua vontade. É verdade, Senhor. Porque se não for, Senhor, eu renuncio a minha e escolho a tua. Glória a Deus. Então essa é a terceira chave. Escolher a vontade de Deus ao invés da sua. Quando nós vamos orar, nós precisamos orar como Jesus orou. Louvado seja teu nome. Nós precisamos apresentar aquele projeto, o script. Porque a gente prepara script. É verdade, Senhor. Até no espírito a gente prepara na mente. E a gente vem apresentar para Deus. Mas aí nós estamos prontos para no final falar: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Se isso de fato fizer parte dos teus planos, que assim seja. Mas se não fizer, Senhor, não me deixa tropeçar e nem estar em embaraço. Arranca isso da minha vida se isso não te pertencer. Arranca isso do meu coração se não for essa a tua vontade. Eita, glória. E aí Deus vai lapidando. A resposta que Ele vai dar para nós vai ser conforme a nossa oração. E aí a gente vai entendendo por que diz a palavra de Deus: você não recebe porque não pede direito. Será que nós estamos orando para Deus para que Ele faça a nossa vontade? Ou nós estamos orando para Deus dizendo: Senhor, ao invés da minha, faça a tua? Glória a Deus. Isso é pedir direito. Aleluia. Quando a gente ora, submetendo, queridos, a nossa própria vontade e colocando Deus lá na frente, falando: Senhor, pode tomar frente, Senhor. O Senhor sabe o desejo da minha alma, mas faça a tua vontade, cumpra a tua vontade. A quarta chave dentro desse texto, dentro do Pai Nosso, dentro dessa oração preciosa de Deus, está lá no versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nós precisamos, queridos, ter dependência de Deus. Nós precisamos ter gratidão a Deus. Essa é a quarta chave: dependência e gratidão a Deus. Glória a Deus. A irmã estava aqui ainda há pouco ministrando a palavra da oferta. E o que ela falou foi exatamente isso. É você olhar para Deus e você acreditar que tudo que você tem vem dele. Tudo que você tem é bênção de Deus derramada sobre a sua vida. Então isso é a gente olhar para o nosso Deus e dizer: Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor, eu sei que eu preciso trabalhar, mas eu sei que quem me deu a bênção do trabalho foi o Senhor. Porque Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele derrama bênção sobre nós. Só que Deus chama pessoas para se levantar para a obra. Deus te deu uma promessa de bênção, mas porque Ele te deu uma promessa de bênção, você vai ficar de braço cruzado esperando acontecer? Não. Nós precisamos buscar aquilo que Deus tem falado conosco. Só que buscar isso não deliberadamente. Nós precisamos buscar, queridos, submetendo o nosso entendimento a Deus. É dizendo: Senhor, embora eu busque, embora eu faça a minha parte, eu sou dependente do Senhor. Aleluia. Eu sei que é o Senhor que abre as portas do céu, que abre as janelas do céu e me abençoa. Sabe quando você olha para aquele prato de comida na sua casa e você consegue entender que é Deus? Nós estamos em uma geração, queridos, que a gente se preocupa, de fato, como será a próxima geração. Porque nós estamos em uma geração que até comer direito está se perdendo. Está se perdendo os princípios de uma boa alimentação. E de fato o nosso corpo é o que nós comemos. É claro que a gente, aqui não é o extremismo, porque tudo que é extremo demais, não é sobre: eu não posso comer chocolate. Claro que pode. Se tiver podendo, na saúde você pode, até é bom demais, não é?
Mas nós vamos viver comendo todos os dias? Entende, queridos? Tem coisas, eu falei isso esses dias. Menino faz o que quer. Homens fazem o que precisa. Eita glória. A palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, diz o quê? Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu me comportava como menino. Mas agora não. Agora eu já sou adulto, eu sou maduro. Agora eu tenho um pensamento voltado para essa vontade do Senhor. E é isso que o Senhor está nos ensinando, queridos. Será que quando a gente pega aquele prato de comida e a gente olha para ele, a gente tem olhado, entendendo a dependência que nós temos de Deus? Será que nós temos conseguido agradecer por um prato de arroz da mesma forma que a gente agradece quando a gente está comendo um banquete? Será que a gente consegue olhar para um prato com frutas com o mesmo olhar que a gente olha para aquela sobremesa gustativa? Por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente tem que enxergar coisa demais para conseguir agradecer a Deus. É verdade, Senhor. A gente tem que olhar para muita coisa para agradecer a Deus. Só que de fato nós somos dependentes de Deus, no pouco e no muito. Em tudo na nossa vida nós precisamos olhar e reconhecer: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Senhor, esse pão só está aqui na minha mesa porque foi o Senhor que me abençoou. Vejamos o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria comer um pedaço de pão. Ele levantava os céus e dizia: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor tem me abençoado todos os dias. Se tem comida na nossa casa, na nossa panela, no nosso prato, é Deus que está fazendo isso. Reconheça a dependência que você tem em Deus. Seja grato a Deus, no pouco e no muito. Seja grato quando tiver banquete. Seja grato quando tiver pouco. Seja grato ao Senhor. Reconheça que você precisa dEle. Agradeça pelo que você tem e aquilo que você não tem ainda. Dependência e gratidão a Deus. No versículo 12, nós também temos uma chave. Diz a palavra do Senhor: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Eita glória! Aqui há algo tremendo de Deus. E a chave dessa palavra é se arrepender e perdoar. Quando a gente vai para o quarto orar, quando a gente vai orar ao Senhor, nós precisamos, queridos, nos arrepender. Pastora, mas eu não estou me lembrando de nada que eu fiz grave. Deixa o Espírito Santo purificar a sua mente. Porque é exatamente nas pequenas coisas que a gente falha, queridos. Quando é uma coisa muito grande, a gente vê logo. Mas quando sabe aquelas coisinhas, a gente não vê. A gente não se deixa ser convencido pelo Espírito. Mas aí Deus fala conosco. Lembre-se da forma que você fez quando você estava na frente daquela pessoa. Lembre-se o que você falou quando aquela pessoa virou as costas para você. Lembre-se como você falou com alguém que é autoridade sua. E se arrependa. É verdade, Senhor. Lembre-se a palavra que você lançou de forma errada e que talvez germinou algo ruim na vida de alguém. E se arrependa. Lembre-se do que faltou ser feito, porque diz a palavra do Senhor que nós pecamos por ações, mas por omissões. É quando você deixa de fazer o que é certo. É verdade, Senhor. Misericórdia, pastor. É quando você já sabe o que você tem que fazer, mas não faz. Isso é pecado. Não por ação, mas por omitir aquilo que você já recebeu de Deus. Então nós, queridos, para termos uma oração que chega no céu, a representação do Pai Nosso, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos olhar para Deus em oração e pedir perdão pelos nossos pecados. E pedir perdão pelos pecados não é virar para Deus e falar assim: Senhor, me perdoa por todos
meus erros. Diga aí, Deus não recebe. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Nós só podemos deixar aquilo que nós reconhecemos que não presta. É verdade, Senhor. Glória a Deus. Portanto, quando a gente coloca num pacote, Senhor, me perdoa por tudo que eu fiz de errado. E Deus, começa a lista. É verdade. E aí muitas vezes a gente tem preguiça de puxar na memória as falhas. E Deus está dizendo, coloca nome nos pecados. É verdade, Senhor. Lista, Senhor, me perdoa. Pelo quê? Orar é trabalhar. Orar é trabalhar, igreja. A gente fica ali no Espírito e a gente fica, meu Deus, vai nos instruindo, Pai. Louvado seja teu nome, Senhor. É se arrepender, e se arrepender precisa ter nome. Pelo quê? Se arrepende. Só que diz a Bíblia, aquele que se arrepende e deixa. Louvado seja teu nome, Senhor. Nós precisamos aprender a nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros e abandonar eles. É verdade, Senhor. Não é todo dia ir para o Senhor e pedir perdão pelo mesmo pecado. Se arrependa. Só que também diz, perdoe. Eita, meu Pai, talvez essa seja uma das coisas mais difíceis que tem para o ser humano, para todo ser humano. É se arrepender. É dizer, eu errei. Me perdoa. Parece que está arrancando um membro do corpo da pessoa. De tanto que fere o orgulho. Diga aí, fere a carne. Não o espírito. Aleluia. Mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que matar a carne. Então não ligue de ferir ela. Se ela sentir um pouquinho de dor, não liga não. É assim mesmo. Louvado seja Se arrependa. Senhor. Mas libere perdão. A gente precisa disciplinar o nosso caráter em Cristo. E aprender a perdoar. Porque a palavra do Senhor diz, Senhor, perdoa os meus pecados. Quais? Dá nome. Assim como eu tenho perdoado aqueles que me ferem, aqueles que se voltam contra mim, aqueles que me ofendem, aqueles que me machucam, aqueles que talvez deveriam amar, mas escolhem ferir. Assim como eu perdoo. Aleluia. Veja que Jesus, ele trabalha de forma profunda e didática. É verdade, Senhor. Senhor, me perdoa por esse pecado, por esse pecado, por isso, por isso, por isso. Me limpa. Glória a Deus. Me limpa. Aleluia. Aleluia. Jogue no mar do esquecimento, Senhor. É verdade, Senhor. Assim como eu. Assim como eu tenho feito quando alguém peca contra mim. É verdade, Senhor. E isso é verdade? Será que essa oração é verdade? Será que quando nós olhamos para a nossa oração com Deus e clamamos a Deus, por quê? Senhor, me perdoa. Muitas vezes a gente esquece de falar a segunda parte. Muitas vezes a gente esquece, queridos, de se lembrar de que nós precisamos pedir o perdão de Deus, mas que nós precisamos perdoar. Porque o texto não diz, Senhor, me perdoa, independente daquilo que eu tenho feito com o meu próximo. Não. Me perdoa assim como eu tenho perdoado. Aleluia. Você quer saber o peso do perdão de Deus sobre a sua vida? Quem quer? Glória a Deus. Aleluia. Coloca do outro lado da balança. Eita. Como você tem perdoado as pessoas? Essa é a medida. Essa é a medida. E não é por causa de ter falta de graça de Deus, não.
É por causa do endurecimento do coração do homem. É porque a pessoa muitas vezes ela quer receber, mas não quer dar. E Deus está nos ensinando, amém, igreja? Amém. Se arrepender e perdoar. A sexta chave do Pai Nosso está lá no versículo 13, na parte A, que diz a palavra do Senhor: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui nós precisamos pedir para Deus, queridos, uma proteção divina, porque é Ele que cuida de nós, é Ele que guarda as nossas vidas. Assim como diz lá no Salmo 91, aquilo é verdade, eu já preguei sobre aquele texto também, que é muito profundo e poderoso de Deus para nós. Mas para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, Aleluia. Glória a Deus. a esse recebe proteção de Deus. Veja que nós temos um lugar para estar, para receber essa proteção de Deus. Mas aí quando a gente entende que Deus é o nosso protetor, e quando a gente pede para que Ele guarde a nossa entrada, guarde a nossa saída, Deus nos ensina também a ser vigilantes, queridos. A palavra de Deus diz que se o Senhor não vigiar, em vão vigia o sentinela. Mas a palavra do Senhor também nos ensina a ser prudentes. Nós vamos ver o momento que Satanás, ele foi tentar contra Jesus. E ali naquele momento ele disse: se você é mesmo filho de Deus, salte dali agora, porque os anjos vão te segurar. Você não é filho de Deus? E o que o Senhor falou? Não pecarei contra aquilo que diz a palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina a ser prudentes. Não colocarás o Senhor à prova. Não colocareis o seu Deus à prova. Deus te protege. Ele tem alegria nisso. Mas não fique brincando. Eu vou, por quê? Porque eu tenho super-herói. Eu vou, por quê? Porque Deus vai me proteger. E Deus está falando: sai daí. Cuidado. Pare de brincar com o perigo. Nós temos que entender que Deus, Ele é poderoso. Ele protege a nossa vida. Mas nós temos que levar até isso a sério. É entender que a gente ora, a gente inclina a nossa voz para Deus, mas que nós precisamos vigiar, igreja. Pare de ser imprudente e colocar na conta de Deus. É quando a gente age com imprudência e diz: não, mas o Senhor vai me guardar. Senhor, eu vou fazer isso, eu sei que não deveria, mas eu sei que o Senhor vai me proteger. Proteção de Deus, mas vigilância. É quando a gente entende: Senhor, eu sei que o Senhor me guarda, porque o Senhor tem me guardado todos os dias da minha vida. É verdade. Mas Senhor, abra os olhos da minha alma, me dê sabedoria, me dê entendimento, para eu entender quando eu estiver perto de um perigo, para eu não avançar a linha. E assim Deus vai te ajudando, e assim a sua oração vai chegando no trono de Deus. E a sétima e última chave desse texto, dessa oração do Pai Nosso: pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e para sempre. Amém. A chave, a adoração. Nós precisamos adorar ao Senhor enquanto a gente ora. E a adoração não é louvar. Tem como louvar e não adorar. Tem como orar e não adorar. Porque a adoração não é um canto. Adoração é um estado do nosso espírito para Deus. Aleluia. Aquele que adora em espírito e em verdade. Aleluia. Eita glória. É quando a gente entende, igreja, que a nossa vida é um altar. Assim como o apóstolo Paulo disse: santo, um altar santo a Deus. É quando a gente entende
que a nossa vida é um deleite para o Senhor, é uma alegria para Deus. E que o momento da nossa oração casa com aquilo que nós vivemos. Aquilo que nós entregamos para Deus como oração deve ser continuidade da nossa vida. Aleluia. Quando a gente vai para o momento da nossa oração com Deus, a gente não tem que colocar uma capa. A gente não tem que colocar uma máscara. É verdade. Porque Deus vê por dentro. Ele vê aquilo que ninguém vê. Aleluia. Então não é sobre vir para a presença de Deus, orar a Deus e vestir-se de toda a religiosidade. E Deus está olhando o que está dentro. Glória a Deus. Será que nós estamos carregando as 7 chaves do Pai Nosso nas nossas orações, na nossa vida com Deus? Porque de fato nós vamos orar em nome de Jesus. Verdade, Senhor. Nós vamos orar aplicando todas essas chaves que a pastora pregou aqui hoje. Mas nós vamos viver aplicando elas também. Glória a Deus. Dessa forma, quando a gente orar, os ouvidos do Senhor estarão inclinados. E aí sabe aquilo que o Senhor, a voz do Pai, ecoou quando Jesus estava ali, cumprindo os mandamentos do Senhor, se alegrando na presença do Pai? A voz, no momento do batismo, diz a palavra do Senhor: aí está o meu filho amado, Aleluia. a quem me dá muita alegria. Louvado seja Deus. É assim que Deus quer ouvir de mim, ouvir de você. Você é filho de Deus. Glória a Deus. Olhe para o Senhor como Pai. Atente-se a cada chave que Deus liberou para a sua vida hoje. E essa chave, queridos, precisam fazer parte de todas as suas orações. Como assim, pastora? Deus nos ensinou a orar. Quer dizer que sim. Mas então tem um parâmetro para orar? Sim, disse Jesus. Se você não anotou essas chaves, me procure em nome de Jesus. Ou no final a gente vai deixar aqui lançado todas as chaves juntas. Mas você vai anotar todas elas em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã já está com o script. Eita Deus. Você vai anotar. E você vai treinar a sua vida de oração. Você vai anotar as chaves que Jesus escolheu nos dar para orar da maneira que agrada o Pai. É verdade, Senhor. E aí nós não vamos mais só narrar essa oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só porque é bonita. Não. A gente vai orar ela. Mas quando a gente for fazer uma outra oração, a gente vai fazer baseado nela. Porque ela é o modelo que Jesus nos deixou. Então, a partir de hoje, quando você for orar, comece reconhecendo que Deus é seu Pai. Depois, reverencie a Deus. Depois, escolha a vontade de Deus ao invés da sua. Depois, entenda que você é dependente, seja grato ao Senhor. Depois, se arrependa e libere perdão. Depois, peça para Deus essa proteção. Mas peça para Ele te ajudar a ser vigilante também. Louvado seja Deus. Depois, adore ao Senhor. Adore a Deus, em Glória a espírito e verdade. Deus. E Deus vai te abençoar através da sua oração. Deus vai te levar para um tempo, sabe, profundo no seu relacionamento com Ele. Aleluia. Porque de fato, nós nos alegramos pela vida dos nossos pais na terra. Nós temos pais naturais, temos pais espirituais, mas nós temos Deus, que é o Pai Supremo. Eita, Nós glória. glorificamos